Você está fugindo da sua cidade, pois um apocalipse zumbi acabou de começar, mas sofre um acidente de carro próximo do deserto e não demora muito para um zumbi começar a te perseguir. O que você faria? Como você escaparia dessa situação? Nesse vídeo de Derrotando Filmes, nós vamos acompanhar Molly fugindo de um zumbi faminto pelo deserto do Mojave, e eu vou apontar os erros cometidos por ela, o que você não deveria fazer e tentar tomar melhores decisões para derrotar Deserto dos Mortos. Começamos vendo o caos em Las Vegas durante um surto de zumbis, enquanto um carro se afasta da cidade em direção a um aeródromo. Dentro do veículo estão Molly e Nick. A mulher procura algo pelo carro e Nick acha um último saco de farinha, e Molly dá uma checada para ver se o produto não estava vencido. Depois, Nick fala que logo estariam em segurança numa ilha. Molly toma um gole de vodka e desliga o rádio, pois não queria escutar mais nada e se sente enjoada. Nick então para o automóvel fora da estrada. Molly corre para fora e vomita, enquanto o homem fica fumando um cigarro. Após terminar, Molly volta para o carro e Nick dá a partida, mas um dos pneus atola na areia. Molly olha pelo retrovisor e pede que o namorado pare de acelerar, mas ele não dá ouvidos à mulher, piorando a situação. Só então ele desiste, os dois saem do veículo e Molly sugere pegar um pedaço de madeira para pôr embaixo do pneu, mas Nick questiona onde conseguiriam aquilo no deserto. Molly pergunta qual era a distância para o aeródromo e Nick explica que ainda faltavam uns 48 km e vai até o meio da estrada. Esses dois estão passando pelo deserto de Mojave, que fica próximo de Las Vegas, e pelo jeito eles já têm uma ideia do que está acontecendo com o mundo. Mesmo você sabendo o que está rolando no apocalipse, nunca é uma boa ideia desligar o rádio nesse tipo de situação. Informações importantes podem ser passadas por lá, como estradas que foram fechadas, locais que foram tomados pelos zumbis e também lugares possivelmente seguros. Ficar atolado na areia do acostamento é algo bem azarado de se acontecer. Estradas assim são bem desertas por si só, porém com certeza mais pessoas estariam fugindo de Las Vegas. Com um pouco de sorte, alguém poderia passar por ali e ajudar. Além disso, Nick menciona que não existia nenhuma árvore para desatolar o carro, o que não é bem verdade. No deserto do Mojave, existem árvores chamadas Joshua Tree, e elas são bem comuns de serem encontradas por lá. Porém existem mais maneiras para desatolar um carro além de usar um tronco. Digamos que por sorte, eles estavam apenas com uma das rodas atoladas. Ver que o carro tinha atolado e continuar acelerando não vai ajudar em muita coisa. O que eles deveriam fazer aqui seria esvaziar um pouco o pneu traseiro para tentar aumentar a tração. E isso também faz com que o pneu tenha uma maior área de contato. Nick poderia usar a chave do carro para isso, e precisava esvaziar o pneu por cerca de 30 segundos, para chegar na pressão ideal, que seria algo em torno de 15 a 20 psi. Além disso, mesmo que eles não tenham montado algum kit de sobrevivência para o apocalipse, que por acaso poderia ter uma pá para ajudar, nesse caso é apenas um pneu. Eles podem usar as mãos para cavar um buraco na frente do pneu e ajudar a tracioná-lo. O fato deles estarem em um Porsche Cayman pode dificultar um pouco, pois esse carro tem tração traseira. Então, em vez dos pneus da frente puxarem o carro, ele é empurrado pelo eixo traseiro. Após esvaziar e cavar em frente ao pneu atolado, Nick poderia ficar atrás do carro tentando levantá-lo. Não seria algo que mudaria muito a situação, pois o motor desse carro fica na traseira e isso deixa essa parte mais pesada. Mas não custa nada tentar de tudo para escapar da situação e pedir para Molly acelerar gentilmente sem subir muita rotação no motor e com o controle de tração ligado. É claro que seria um pouco difícil dela fazer isso, por conta do seu gosto por substâncias diferenciadas, fazer ela ficar um pouco acelerada, se é que vocês me entendem. Mas não seria impossível. Fazendo essas três coisas, provavelmente eles conseguiriam desatolar o carro. E caso fosse necessário, eles poderiam tentar usar algumas das folhagens ou procurar pela árvore que eu citei anteriormente, ou até mesmo tentar usar pedras que tem pelo local, para procurar ser um pouco criativo e sair dali. A respeito do pneu murcho, ele andaria por alguns quilômetros, e geralmente esses carros possuem um kit de reparo para encher novamente os pneus, devido a eles não possuírem step. Porém, se você tem esse tipo de carro e é precavido, com certeza teria comprado um kit completo para a troca do pneu, com step, macaco e chave de roda. Dessa forma, você estaria preparado para uma situação de emergência. Nick decide ligar para Jimmy, o responsável pelo avião, mas a chamada cai antes que ele possa pedir ajuda. Nesse instante, Molly chama a atenção de Nick apontando para frente. O homem olha na direção e vê um estranho se aproximando. De início, Nick pensa ser um cara comum, porém nota que era um morto-vivo. Ele corre para o carro, pega sua arma e tenta engatilhá-la, mas acaba derrubando o telefone na estrada. Em vez de pegar logo o aparelho, ele prefere correr para perto de Molly e dispara contra o morto-vivo até fazê-lo cair. Crente que tinham eliminado, Nick comemora beijando a namorada, só que logo o morto se levanta. Ao ver que o zumbi ainda estava de pé, Nick aponta a arma novamente. Molly pede que o namorado atire na cabeça e ele dispara, mas o tiro passa de raspão. O zumbi então segue se aproximando. Nick fica sem munição e Molly corre para dentro do carro com o namorado. Nick procura dar a partida, mas obviamente não consegue por conta do pneu. Por isso fecha as janelas e o zumbi tenta quebrar o vidro. Ok, não precisa ser nenhum atirador profissional para saber que esse cara não sabe atirar. Primeiramente, usar apenas um braço não é algo muito prático, pois o coice da arma vai acabar atrapalhando sua mira para os próximos disparos, e você consegue ter uma estabilidade maior usando as duas mãos. Além de que, se você não tiver tanta prática assim, acertar um headshot não é algo tão simples, ainda mais na distância que ele estava tentando. O correto seria esperar o zumbi se aproximar mais um pouco e pedir para Molly se acalmar, pois gritar nunca ajuda em nada, e só então efetuar o disparo no zumbi. Os dois conversam sobre o que iriam fazer sem o telefone para pedir ajuda, e Nick sugere que esperem uns 5 minutos, pois o zumbi iria se dispersar. Obviamente,
Infelizmente, o morto-vivo não recua, e sinceramente não sei o que esse cara tem na cabeça. A noite cai e o casal continua encurralado dentro do veículo. Logo os dois se distraem discutindo de quem era a culpa de estarem ali, até que Molly nota o sumiço repentino do morto-vivo. Tentando encontrá-lo, Nick acende os faróis do automóvel. Molly pega uma lanterna e joga a luz pelas janelas, mas continua difícil enxergar o zumbi. Nick fala que era a melhor oportunidade para pegar o telefone, por isso os dois saem do veículo caçando o aparelho pelo chão. Molly é quem acha o celular. Nick se distrai com a namorada e o zumbi aparece por suas costas lhe mordendo no pescoço. Bom, eu não sei em que mundo sair à noite sem visibilidade é a melhor oportunidade para tentar pegar o celular fora do carro com um zumbi desaparecido por ali. Geralmente quando você sai das cidades, o céu tende a ser mais limpo e estrelado, fornecendo uma boa iluminação natural, mas parece que naquela noite as nuvens decidiram bloquear completamente a visibilidade para esses dois. O casal deveria esperar o sol nascer e só então um dos dois sairia pela outra porta distraindo o zumbi pela estrada. Esse zumbi era bem lento, então não seria um grande problema fazer isso, enquanto o outro usaria a coronha da arma para atacar o zumbi pelas costas. Claro que é algo arriscado a se fazer, mas é bem melhor que sair à noite e acabar sendo mordido por um zumbi. E depois disso eles poderiam voltar para o plano de desatolar o carro, usando o próprio corpo do zumbi como alavanca para tirar a roda de lá. Outra ideia seria usar o encosto de cabeça, abrindo levemente a janela e atacando o morto-vivo com a ponta do ferro do objeto. Infelizmente nesse carro não daria certo, pois ele não possui esse acessório. E nada como usar a porta do carro para derrubar o zumbi e logo em seguida pisar na cabeça do morto-vivo para finalizá-lo. Percebendo que seria a próxima, Molly se apressa em voltar ao carro e começa a encher 2 bolsas com garrafas d'água. Mas quando olha para a estrada, nota que o zumbi tinha sumido novamente. Só depois que Molly se distrai é que o morto-vivo aparece na porta, mas ela chuta seu rosto e sai pelo outro lado antes que o zumbi lhe alcance. Assim, ela segue desesperada pelo deserto, despistando o morto-vivo. E só depois de percorrer um longo caminho é que Molly faz uma pausa, ainda em choque pelo que aconteceu. Na manhã seguinte, a mulher pega o celular do Nick e liga para Jimmy. Ele menciona que só chegaria às 12 horas do dia seguinte no aeródromo, e Molly pede que espere mais um dia, pois ela e Nick estavam um pouco atrasados. Em seguida, Molly usa o mapa do celular para marcar o trajeto que devia fazer até o ponto de encontro, pega suas bolsas e inicia a caminhada. Bom, com certeza a recepção do celular lá é muito boa, pois ela estava no meio do nada e ainda assim conseguiu ligar para Jimmy. Porém, após terminar essa ligação, a primeira coisa que Molly deveria fazer é voltar para a estrada. Como vimos, ela está a 36 milhas do aeródromo, isso dá algo em torno de 57 km. Ela olhou pelo mapa e decidiu seguir pelo deserto por deduzir que seria mais rápido andar em uma linha reta até o local. Mas pegando a estrada, ela diminui as chances de acabar encontrando animais selvagens pela paisagem do deserto, como pumas, escorpiões e cascavéis, que definitivamente você não vai querer ter o azar de pisar em uma dessas e ser picado. Nesse tipo de situação seria praticamente uma sentença de morte. Pelo que podemos ver, Molly possui um isqueiro, uma carteira de cigarros, algo que parece um protetor solar, um pó de pirim-pim-pim, uma garrafa de vodka e o mais importante, 4 garrafas de água. Vamos lá, andar por 57 km não é algo impossível. Ela tem a vantagem de estar no deserto. Calma, eu vou explicar. Apesar do calor do deserto ser uma desvantagem, ela parece ter água suficiente para fazer a travessia, e por estar em um local que não possui população, as chances de encontrar zumbis por perto seriam bem baixas. Além do que jantou o seu namorado, e o próprio Nick que pode ter se transformado em um morto-vivo, provavelmente não teriam mais pelo caminho. O celular dela dizia que iria levar 11 horas e 48 minutos caminhando, isso andando pela estrada que é o caminho que o GPS apontou. Mesmo que leve 1 ou 2 dias para chegar até lá, as garrafas que ela tem parecem ser de 1 litro, então racionando a água, ela chegaria até o local tranquilamente. Então para lidar com o sol, Molly deveria usar aquele protetor e também enrolar o seu casaco na cabeça, para fazer uma espécie de turbante, protegendo seu rosto contra os ventos fortes e queimaduras. Algumas horas mais tarde, Molly faz uma pausa procurando um absorvente na bolsa, e assim que acha um, ela o coloca. Depois, Molly checa os mantimentos que tinha e pega um cigarro para fumar. Ao retornar à caminhada, Molly vê 2 aeronaves sobrevoando a região e grita por socorro, mas claro que ninguém escuta. A mulher então senta para beber água, e depois usa o pirim-pim-pim para seguir viagem. Com o cair da noite, Molly se mantém aquecida com uma fogueira, e por conta do cansaço, ela fica sonolenta recordando de seu filho Chase. Nesse momento, o zumbi retorna a aparecer e avança para cima da mulher, mas ela lhe empurra para o lado e foge até escalar uma rocha para ficar em segurança. Dormir no nível do solo em um deserto sem zumbis já é algo perigoso. Molly já deveria estar usando essa estratégia de subir em pedras para descansar antes mesmo de acender a fogueira. Dessa maneira, ela não passaria frio como deve ter acontecido nessa noite. No dia seguinte, Molly acorda com um zumbi à sua frente, mas ele não consegue alcançá-la por conta da elevação. A mulher avista seus pertences e tenta achar uma forma de descer, mas o zumbi lhe cerca rodeando a pedra. Percebendo que precisava de uma distração, Molly pega um graveto e joga para que o zumbi seguisse como um animal, mas ele não demonstra interesse naquilo. Bom, Molly estava no ângulo perfeito para acertar um bom chute no zumbi e finalizá-lo ali mesmo. Porém, ela tem outra ideia. Molly então pega seu absorvente interno e joga para longe. O zumbi corre para alcançá-lo e ela tenta descer. Porém, Molly escorrega e cai de costas no chão. Ela fica se contorcendo de dor por ter caído em cima de uma pedra, mas se levanta às pressas, recolhe suas coisas e foge antes de ser atacada pelo morto-vivo. Molly então começa a caminhar conversando com o zumbi, que continua
persegui-la mantendo uma certa distância. Por conta da alta temperatura, Molly vai fazendo pausas para se hidratar e usar o pirim-pim-pim, até que chega em uma casa abandonada no meio do nada. Assim que entra no local, Molly checa o armário, depois liga a torneira em busca de água, mas infelizmente não consegue. Ela continua a investigar o espaço, encontra um colchão velho em um quarto e resolve descansar um pouco. Antes de decidir descansar, Molly deveria garantir que nada entraria ali facilmente, barricando as entradas com móveis ou pelo menos trancando o quarto que ela iria dormir, para evitar de acordar com um zumbi cheirando seu cangote. Além disso, eu já teria pego algum dos vários ossos de carcaças de animais que ela passou pelo caminho e usaria como arma para se defender do zumbi. Molly também deveria aproveitar que estava menstruando e usar o seu sangue para atrair o zumbi e finalizá-lo. Toda estratégia é válida, galera. Ela já fez isso uma vez e foi bem eficiente, então usar novamente a estratégia para colocar o zumbi em uma posição vulnerável que facilitaria acertá-lo. Molly acaba dormindo e só acorda quando ouve passos. Ao se aproximar da porta, ela nota que era o zumbi farejando seu cheiro e decide se esconder deitada em uma banheira. O zumbi logo chega à procura da mulher e tudo piora quando um escorpião começa a andar pelo corpo dela. Molly se esforça em ficar quieta, por isso o zumbi acaba saindo dali e ela esmaga o escorpião com o sapato, desperdiçando uma boa fonte de proteína. Se você estiver perdido em um deserto, com certeza revirar algumas pedras e procurar por escorpiões pode acabar salvando a sua vida. Você só precisa se certificar de tirar a bolsa de veneno e preparar uma fogueira para cozinhá-lo. Comer insetos crus pode acabar fazendo você contrair alguns parasitas, e você não vai querer passar mal e sofrer uma desidratação no meio do deserto. Depois de recolher suas bolsas, Molly não encontra mais o zumbi na casa e retorna à jornada pelo deserto. No entanto, após ela fazer uma pausa para tomar a última água da garrafa, o que me faz acreditar que essa mulher não está racionando a água direito, e não se hidratar corretamente pode gerar problemas para continuar a viagem, como dores de cabeça e entrar em uma espécie de letargia, onde você ficará inerte e apático, não conseguindo manter a concentração no que é preciso fazer. O morto-vivo reaparece seguindo seu rastro. Cansada de fugir, Molly pega uma chave para ferir o zumbi, mas percebendo que era uma má ideia, ela se arma com pedras e tenta deter um monstro antes que ele alcance. As pedras obviamente não param o zumbi. Molly então fica parada esperando ele se aproximar para atacar, mas lembra de Nick sendo devorado e decide fugir. Em outro ponto do deserto, Molly está dialogando com o zumbi novamente, e já que ele era sua única companhia, ela decide chamá-lo de Smalls. Depois, Molly explica para Smalls que as doses de pirim-pim-pim estavam retardando seu apetite, por isso ela utiliza mais uma vez. No entanto, o zumbi aproveita para atacar. Molly consegue distraí-lo, dando a volta numa árvore, e depois lamenta por ter deixado o resto do pirim-pim-pim cair. Ao anoitecer, Molly faz outra fogueira numa parte elevada, e lembra que trabalhava como stripper. Por isso, pega a garrafa de vodka e começa a beber, o que é uma péssima ideia nesse tipo de situação. O álcool, além de desidratar o corpo, também atrapalha a absorção de água, aumenta sua pressão arterial e também o suor, contribuindo ainda mais para a desidratação. Na manhã seguinte, Molly ouve uma mensagem de Jimmy informando que só partiriam no outro dia devido a um problema no motor do avião, o que deixa a mulher aliviada. Retomamos a caminhada, e Molly volta a conversar com Smalls. O papo agora é sobre Nick, pois Molly já planejava deixá-lo assim que chegassem no México. Depois de horas andando no sol, Molly fica com os lábios ressecados devido à alta temperatura, mas se mantém motivada falando que não iria desistir. Mais tarde naquele dia, Molly atravessa alguns morros, até que nota uma tempestade de areia se aproximando e tenta correr na direção contrária, mas acaba levando uma queda. Para piorar a situação, Smalls alcança a mulher, porém ele não consegue agarrá-la por conta da tempestade violenta. Em uma tempestade de areia, você deve se preocupar primeiramente com seus olhos. Apesar do óculos de Molly não ser o mais indicado para esse tipo de proteção, ela poderia usá-lo, e também utilizar o casaco para cobrir suas orelhas e bocas. Ela também deveria se abaixar e engatinhar para evitar que fosse acertada por qualquer detrito que estivesse voando junto com a tempestade. E como ela estava em dunas, Molly deveria procurar um lugar mais alto para não correr o risco de ser soterrada, sendo mais correto se afastar das dunas para evitar deslizamentos. Após tudo se acalmar, Molly desperta toda suja de areia e uma caminhonete perpassa o deserto. Com muito esforço, Molly consegue gritar por socorro. O veículo para e dois homens saem para socorrê-la. Molly começa a rir e Jason se aproxima dela. Ele entrega uma garrafa de água e pergunta o que tinha acontecido. Molly então conta que estava indo para o aeródromo. Assim, os homens decidem ajudar Molly e levam ela até o veículo. Depois, Molly lembra da sua mochila e tenta sair para procurar, mas Ted insiste que ela descanse enquanto ele se encarrega disso com Jason. Sozinha no veículo, Molly aproveita para conectar o telefone no carregador, fecha a janela curtindo o ar-condicionado e decide se olhar no espelho. Momento em que nota a foto de um pai com um filho no carro. Molly percebe que o chapéu do garoto era o mesmo que Jason estava usando. Ela então olha para o banco traseiro e vê uma mancha de sangue e roupas de presidiários. Nesse mesmo instante, os homens encontram a bolsa de Molly. Ela tenta fugir assustada, mas eles entram no carro antes que consiga. Ted pergunta sobre o aeródromo e Molly tenta desconversar. Agradece a ajuda e procura sair, mas a porta do veículo estava travada. Molly fica nervosa e Jason coloca um saco na cabeça da mulher, enquanto Ted se apressa em dar a volta no carro. Os dois a levam para o lado externo e lhe ameaçam com uma faca, obrigando assim Molly a contar tudo sobre o aeródromo. Só que não satisfeitos, os dois levam Molly até os fundos da caminhonete e fazem coisas doentias, dizendo que agora o mundo não possui mais regras. Nesse instante, Smalls surge no meio da areia, caminha até a caminhonete
caminhonete e ataca Ted. Jason então foge para dentro do veículo, o zumbi começa a devorar seu parceiro e o homem dá partida no carro, porém deixa uma caixa cair. Molly, que está em choque pelo que tinham lhe feito, se deita tendo uma breve recordação com o filho, mas logo retorna a si, olhando para Smalls devorar o maníaco. Molly então checa as coisas deixadas na caixa, encontra um bote inflável e enche para carregar os mantimentos. Essa é uma situação bem delicada. Molly poderia tentar disfarçar sua descoberta de que o carro tinha sido roubado, os donos haviam sido mortos e que os dois eram presidiários. Molly poderia ter falado que sabia o caminho para o aeródromo e que levaria eles até lá. Provavelmente dessa forma, esses caras resolveriam ir até o local para pegar uma carona no avião. E chegando lá, ela poderia contar para Jimmy o que sabia sobre os dois e falar para ele tomar cuidado com a dupla. Enquanto foge daquele local carregando o bote, Molly cai de joelhos no meio do deserto, chorando pelo que tinham lhe feito. Até que vê Smalls se aproximar e simplesmente aceita a companhia dele. Em vez de usar as mãos para puxar o bote, eu procuraria amarrar a corda na cintura para puxá-lo, com algum nó que fosse simples de soltar caso algo acontecesse, e dessa forma eu teria as mãos livres para lidar com o zumbi caso precisasse. Molly então recomeça a caminhar, o zumbi lhe segue e ela desabafa sobre o que tinha acontecido. Mais tarde, a mulher chega num lago seco onde há vários pneus velhos, e ao olhar para Smalls, ela tem a brilhante ideia de prendê-lo com um pneu para carregar o bote com uma corda. Depois, Molly conta a história do seu passado para o zumbi, mencionando que tem um filho de 4 anos chamado Chase, mas como não estava pronta para ser mãe, deu o menino para sua irmã mais velha criar. Molly então cogita que eles deviam estar em segurança, bem longe da cidade, já que sua irmã sempre se saiu muito bem como mãe do garoto. Ao entardecer, Molly prende Smalls numa pedra e se despede, mas antes que consiga se distanciar, ela para, não tendo coragem de abandoná-lo ali. Molly então volta até o zumbi e concorda em soltá-lo caso ele ficasse comportado. Assim que percebe que Smalls tinha entendido, ela tira o pneu, o zumbi tenta atacar, mas Molly grita fazendo ele se conter. Ok, eu entendo que ela não está bem por causa do que aconteceu, mas tentar domesticar um zumbi não me parece algo sensato a se fazer. Além de ser bem ridículo, esse é o único zumbi que vimos até agora, então não dá pra saber muito bem se essa infecção pode assegurar algum tipo de inteligência, como a de um animal para os zumbis, como vemos em Alive, por exemplo, onde os zumbis conseguem executar tarefas passadas. Porém, pelo que parece, isso seria algo possível nesse apocalipse zumbi, então a chance de você ter uma fortaleza cercada por zumbis que te obedecem é real aqui, galera. Durante a noite, Molly revela para Smalls que adorava brincar de telefone com barbantes junto do seu filho, e que a única lembrança que tem dele é a lata que usavam na brincadeira. Já na manhã seguinte, Molly e o zumbi continuam a jornada e chegam novamente na estrada. Enquanto Molly checa o mapa no celular, carros do exército surgem se aproximando. Molly então puxa o zumbi para fora da estrada e espera todos passar, mas um dos veículos para e 2 agentes descem. Com medo que ferissem seu amigo, Molly olha para Smalls, pede que fique quieto ali e sai do esconderijo. Os agentes mandam a mulher parar, indagam se ela estava tendo contato com infectados e Molly diz que não. O soldado chama a mulher para acompanhá-los, mas ela mente dizendo que ia se encontrar com o marido no aeródromo. O agente acha a história suspeita, mas decide liberá-la por terem mais o que fazer. Só que Smalls sai do esconderijo. Os soldados se armam para atirar e Molly se coloca no caminho para protegê-lo. Achando que a mulher era louca, e provavelmente eles não estão errados, os agentes enganam Molly indo para o veículo, mas um deles atira na perna do zumbi a longa distância. Molly fica indignada, os soldados se despedem e vão embora. Em seguida, a mulher procura ajudar o zumbi, mas acaba baixando a guarda e ele morde o seu dedo. Desesperada, Molly corre para fora da estrada e tenta limpar o ferimento com álcool. Porém, ela pode jogar quanta vodka ela quiser aí, a infecção já está se espalhando. Molly então agarra uma pedra e, sem outra alternativa, esmaga o dedo até arrancá-lo. Isso de você retirar um membro infectado é algo muito relativo, pois teoricamente, uma vez que o vírus entra em contato com a sua corrente sanguínea, dependendo do tipo de vírus, ele irá se espalhar rapidamente, e não dará tempo de você fazer o procedimento. A mulher então envolve a mão com uma fita e, mesmo sentindo dores, volta para a estrada a fim de repreender Smalls, o que quase me fez desistir de ver o filme pelo tamanho da burrice. Mas Molly percebe que ele está enfraquecido por conta do tiro. Ela tenta levantar seu amigo, porém o zumbi não consegue, e Molly passa a carregá-lo pela estrada num bote inflável. Molly só vem a parar quando avista o aeródromo, mas ao olhar para Smalls, nota que ele está cada vez pior. Ela então se aproxima do morto-vivo, pega a carteira do homem e encontra uma foto dele com a esposa. Depois, Molly agarra uma pedra grande, se agacha próximo do amigo, coloca a mão novamente perto da boca do zumbi e agradece pela ajuda. Em seguida, ela usa a rocha para finalizá-lo. Mais tarde, Molly alcança o aeródromo e começa a chamar pelos sobreviventes, mas tudo parece estranhamente calmo. Molly se aproxima de um conversível vermelho, nota uma mancha de sangue e alguém começa a atirar, fazendo-a se esconder ao lado do veículo. Molly então grita, Jimmy reconhece a voz da mulher e questiona pelo nick, mas o silêncio de Molly já responde a pergunta. Por sorte, Jimmy parece ter uma péssima mira, pois do local que ele estava e com Molly parada seria bem difícil de errar, e caso ele estivesse atirando apenas como aviso, um tiro basta, gastar 3 munições à toa em um apocalipse é apenas burrice. Os dois começam a caminhar, enquanto Jimmy explica que eles iriam para um local onde só havia 2 vilarejos, e mesmo que o surto já tivesse se espalhado, ele podia conter os zumbis com as armas, o que me parece um bom plano, pois limpar os zumbis de um lugar isolado pode ser uma tarefa complicada.
complicada. Mas se você tiver armamento e munição não seria um grande problema, já que esses zumbis são bem lentos. Depois, Jimmy revela que Tommy, outro dos colegas, foi mordido e não avisou a ninguém. Por isso acabou mordendo outros 4 homens. O que já me fez duvidar da capacidade desses caras de limpar os vilarejos. Como que um zumbi lento consegue morder 4 caras antes de ser finalizado? Jimmy então aponta para o local em que os infectados estavam trancados e vai até uma bancada usar pirim-pim-pim. Eu também não entendo o motivo de deixar zumbis presos dentro de uma sala ao lado do hangar. Jimmy poderia finalizar os zumbis e aproveitar para treinar tiro, já que pelo que vimos antes, ele está precisando de um pouco de treino. Esses zumbis podem acabar encontrando uma maneira de sair de lá ou derrubar a porta que está amarrada apenas com correntes, sem nada na frente dela para bloqueá-la. Enquanto isso, Rob está terminando de consertar o avião. Jimmy pergunta se estava tudo ok e logo o rapaz consegue fazer a aeronave funcionar. Jimmy então manda a mulher se preparar para partir, logo o avião deixa o deserto, mas Molly decide ficar por conta do filho. Molly então sobe até uma cabine, encontra um telefone e liga para a casa de sua irmã, Ali, mas a chamada cai nas mensagens. Ela desliga a ligação e tenta contato por outro número, e para sua surpresa, quem atende é Chase. Molly pergunta onde o garoto estava, e Chase fala que Ali mandou ele se trancar no quarto. Ao perceber que algo de errado tinha acontecido, Molly tenta acalmar o filho e pede que não saia de lá até que ela chegasse. Logo que desliga, Molly corre até o conversível, mas não encontra a chave em nenhum local. Ao lembrar do relato de Jimmy, Molly nota que a chave estava com Tommy na sala dos infectados, por isso ela se arma com um alicate, entra no local e se depara com um corpo. Com cautela, Molly se aproxima de um defunto, nota que ele realmente estava morto e procura a chave, mas ela não estava ali. Aqui, nada como garantir que o zumbi realmente estava morto, usando um bom e velho chute na cabeça. A mulher então continua com calma em busca do Tommy, e um zumbi tenta atacar de surpresa, mas Molly usa o alicate para golpeá-lo na cabeça até finalizá-lo. Novamente, Molly procura a chave, mas não a encontra. Dessa forma, Molly segue pelo lugar e enfim acha Tommy em um galpão. Antes que Molly ataque de surpresa, o zumbi vira o rosto e deixa a mulher assustada a ponto dela cair para trás. O que sinceramente não faz muito sentido, pois ela tinha acabado de moer um zumbi na porrada. Tommy então avança para cima. Molly encontra uma furadeira no chão e tenta alcançá-la com a mão. Com muito esforço, ela agarra a ferramenta, usa para pôr um fim no zumbi perfurando sua testa e ficando completamente banhada em líquido vermelho. Ela então sobe no cadáver, checa os bolsos e finalmente encontra a chave. Logo, Molly deixa o local no conversível retornando para a cidade. Vê Nick infectado na estrada e segue emocionada tendo recordações com o filho. Ao chegar na cidade, Molly nota que tudo foi abandonado por conta da infecção, e com certeza teriam mais zumbis na cidade, e não seria tão fácil assim de se locomover por lugares onde muitas pessoas viviam, pois uma grande quantidade viraria zumbis. Ela anda por uma rua vazia, se arma com uma pá e vai até a residência da irmã. Ao entrar no local, Molly segue para a cozinha, encontra alguns pratos quebrados no chão e logo acha o cadáver do cunhado. Em seguida, Molly vê uma mensagem de despedida da irmã escrita com sangue na janela, pois ela tinha se carbonizado para não virar um zumbi como os demais. E eu não sei bem se essa estratégia iria funcionar, porque já vimos muitos zumbis flamejantes por aí. Ela simplesmente poderia voltar à vida naquele estado mesmo e ficar rondando a casa. Molly fica devastada ao ver a irmã, mas continua em busca do filho, subindo até o quarto. Só que ela não encontra no local, por isso corre desesperada pela casa chamando pelo filho, vindo a encontrá-lo dentro de uma barraca. Molly então tira o garoto dali, se abraça com ele pedindo desculpas por ter desaparecido tantos anos, e só depois explica que precisavam ir. Os dois descem as escadas, sentam para colocar os sapatos e Chase questiona se ela iria cuidar dele. Molly confirma que sim, no mesmo instante que os zumbis aparecem na porta da residência. Encerramos com os mortos-vivos invadindo o local, enquanto Molly parte para a briga a fim de proteger o filho. E ficar na escada esperando pelos zumbis não é uma boa ideia, pois qualquer ataque pode fazer ela perder o equilíbrio e cair nas escadas. O melhor seria sair pela porta dos fundos, evitando um confronto com vários zumbis, já que ela estava apenas armada com uma pá. Fala galera, esse foi como derrotar Deserto dos Mortos. Você seria capaz de sobreviver a esse apocalipse zumbi? O que você faria de diferente? Me conte nos comentários. E se você estivesse em um apocalipse zumbi, onde os mortos-vivos mantêm funções passadas, como pular e até mesmo falar algumas frases, como você sobreviveria a essa situação? Quer saber como derrotar esses zumbis? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para assistir outras sugestões aqui do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e se você estiver em um apocalipse, lembre-se de cozinhar bem os seus insetos.